Meu Deus. Eu sei que tu prepara os tempos e nós só podemos render a ti, Pai, a nossa alegria no nosso coração. Que alegria de receber a tua filha hoje aqui na tua casa. Nós pedimos, Senhor, que tu traga diante dela a graça, o conhecimento, a sabedoria que tu já tem derramado como uma grande mulher de Deus, pregadora da tua palavra. Que ela possa ser usada de forma tão poderosa, Senhor, ministrando aos nossos corações, como a tua palavra fala, dividindo ossos, medulas, juntas, a alma, o espírito, e que nós possamos ser curados através da tua palavra, através da vida dela. Usa, Pai, de forma poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Que honra estar aqui. Graça e paz, comunidade de Cristos. Graça e paz, Fortaleza. Oh, terra boa, terra bonita. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra que vai de encontro ao seu coração no profundo da sua alma. Eu quero agradecer aqui o pastor Haroldo, quero agradecer a sua esposa, quero agradecer essa comunidade, quero agradecer a Érica que está comigo aqui me acompanhando também. E eu tenho certeza que o Senhor usa pessoas para conectar propósitos. Quero agradecer a Casa da Bíblia também, que é uma livraria que, se eu estou aqui hoje, é porque essa livraria foi ponte com o pastor, conectando aqui e ali, para que eu pudesse estar aqui. Então, às vezes, Deus planta o desejo no coração de alguém e você não faz ideia, porque é algo muito especial. Querida Genoveva aqui, uma honra, ela tem feito meu devocional, falando já um pouquinho aqui até sobre os meus livros. Ela tem feito meu devocional nesse ano de 2025, Saradas para Sarar, e quantos testemunhos nós fizemos uma live juntas, um momento juntas ali, e foi realmente um poder de Deus derramado, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele fará assim também nesta noite. Bom, eu sou de São Paulo, sou de Sorocaba, para quem conhece, né, o famoso prefeito lá do TikTok. Os jovens conhecem um pouco, tá mais famoso ainda agora. Então eu sou de Sorocaba, mas nasci no Rio de Janeiro, então eu falo que eu sou uma carioca que fala porta. Eu sou casada com o Paulo há 27 anos. Gente, eu nasci e casei, né? Porque eu tenho cara de novinha, né? Talvez eu traga um pouquinho aqui da minha história hoje, vocês vão conseguir entender um pouquinho. Nós temos duas filhas, que é a Amanda, de 25 anos, e a Lavínia, de 19 anos. E eu trago um abraço da minha família para vocês. E eu tenho alguns livros escritos. Hoje nós estamos aqui com a livraria em parceria aqui com a igreja, lançando o devocional Saradas para Sarar e os Ciclos Emocionais Viciantes. Esses livros, eles vão, principalmente o devocional, ele vai trazer uma porção diária ali de cura para a sua vida. Mas os ciclos emocionais, ele vai falar muito, talvez até um pouco do que eu vou trazer hoje aqui da palavra que Deus colocou no meu coração. O quanto nós ficamos presos às situações do passado. O quanto nós repetimos situações que muitas vezes nós não nos damos conta. E nós vínhamos no caminho e a pastora colocou o ao vivo aqui. E o irmão, o pastor que estava aqui fazendo a abertura, eu falei, meu Deus, olha, ele estava, né, no mesmo momento ali em que Deus estava falando comigo, estava falando com ele, porque ele falou exatamente as palavras que Deus tinha colocado no meu coração. Então eu quero ler com vocês aqui, Isaías 43:18. Isaías 43:18. Deixa eu ver a versão que eu vou ler aqui, a NVI, tá? Então, se tiver um pouquinho diferente da de vocês, é por isso. Isaías 43:18. Aqui o povo é da Bíblia. Da Bíblia de papel. Todos acharam? Amém? Então tá. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem?
Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quando a gente fala sobre o passado, muitas vezes nós nos apegamos a algumas coisas que nós vivemos ao passado, tanto de bom como de ruim. Quantas situações do passado que você traz à sua memória falando, a mulher fala assim, mas isso quando eu era jovem, quando eu era magra. O marido quando não tinha aquela barriguinha, porque depois que casa, né, uma coisa que as pessoas que cozinham bem, igual a pastora aqui, que eu já vi que a fama dela é boa, já ouvi falar que cozinha muito bem. Então, assim, a gente se apega em algumas questões, sejam elas simples ou também complexas. E muitas vezes você fica limitado achando que a sua oportunidade já passou. Mas quando eu morava naquele bairro. Mas quando eu trabalhava naquela empresa. Mas quando eu tinha aquela posição. Então, eu tô aqui para dizer para você que apesar do que você viveu lá atrás ter sido um momento bom, o Senhor é um Deus de infinitas possibilidades. O Senhor é um Deus que pode te surpreender. E o Senhor é um Deus que faz algo novo. E esse algo novo dele, ainda que seja num contexto conhecido, de fato é algo surpreendente. Eu não sei se já aconteceu com você, de morar numa determinada casa, ou num determinado bairro, ou você ter uma amizade, ou você trabalhar numa empresa, ou você estar numa igreja. E, de repente, você sai daquele lugar por circunstâncias da vida, com feridas, com mágoas, com situações mal resolvidas, com relações complicadas, com palavras não ditas ou mal ditas, mal colocadas, mal faladas. E você pensa assim, eu nunca mais quero voltar para aquele lugar. Olha, eu perdoei, mas eu não quero mais ver aquela pessoa, eu não quero mais falar com essa pessoa. E aqui eu não estou falando até para você voltar a ter um relacionamento como era antes, porque é essa questão que Deus quer ministrar no nosso coração nesta noite. Não é como antes. Nada será como antes. Nada. Ainda que você precise voltar a um lugar conhecido, Deus está falando, não será como antes. Talvez você já tenha vivido situações na sua vida de muita humilhação, de muita vergonha. E isso gerou um sentimento de inferioridade em você, gerou um sentimento de desprezo, gerou um sentimento onde você teme estar novamente diante daquela pessoa ou estar novamente diante daquele lugar. Mas, às vezes, Deus vai usar uma situação para te levar àquele lugar, para mostrar para você, não vai ser como antes. Eu não sei porquê, mas essa frase está batendo como uma tecla na minha mente aqui para vocês. Não vai ser como antes. Talvez você esteja enfrentando dores do seu casamento. Talvez você esteja numa fase do seu casamento que o seu marido deu alguns passos em direção à mudança, mas a tua mente ainda está naquele homem que ele foi um dia. Talvez você, homem, tinha uma mulher extremamente rude, extremamente fria, extremamente hostil, aquela mulher que Provérbios vai descrever, aquela goteira na cabeça que fica falando, aquela mulher chata, e essa mulher ela tem buscado a Deus, mas você não tem dado crédito ao que Deus está começando a fazer na vida da sua mulher. Será que você não consegue ver? Porque muitas vezes quando nós começamos um processo de transformação, as principais pessoas a lançar palavras de desânimo são as pessoas mais próximas a nós.
A quem você está querendo enganar? Será que você já ouviu isso? Mas você não vai mudar. Você sempre foi assim. Ou então, você que tem se esforçado para ser uma esposa melhor, um marido melhor. Você, mulher que tem buscado ao Senhor intensamente com o seu coração. E você passa tempo orando ao Senhor e você passa tempo no seu devocional. E ali você sente que, uou, meu Deus, a santificação chegou. E eu não sei você, mas eu, quando estou no meu momento secreto, meu Deus do céu. O Senhor traz revelações, o Senhor traz visões, o Senhor, Ele traz uma força que nós pensamos, meu Deus, a gente quer sair correndo para impor a mão sobre alguém, para ministrar cura, para levar uma palavra. Mas passa meia hora e a gente já está gritando com o menino. Passa nenhuma hora e a gente se percebe, de novo eu estou aí. E porque muitas vezes nós caímos nos mesmos erros? Porque os nossos erros, eles provêm de comportamentos disfuncionais que são consequências de traumas, de experiências que nós vivemos ou de exemplos que nós copiamos, que nós imitamos. E está enraizado dentro de nós. Só que a grande questão é que quando nós erramos, quando nós falhamos, ou quando alguém falha conosco, rapidamente nós apontamos. Não está adiantando nada você fazer isso, viu? Você não está mudando coisa nenhuma. E isso é uma palavra que muitas vezes o diabo usa para te paralisar, para te desanimar, para dizer para você, não vai adiantar você se esforçar. Eu me lembro que no início do meu processo de cura, no ano de 2012, eu já era cristã desde os meus 5 anos de idade. Só que eu vivi muitas dores, muitos traumas. A minha mãe engravidou de mim com 16 anos de idade. Ela era uma adolescente órfã, a mãe dela tinha morrido quando ela tinha 9 anos de idade. E o meu pai biológico abusou sexualmente dela, era patrão dela e era 20 anos mais velho que ela. Então, olha o contexto em que eu fui gerada. Obviamente que o sentimento da minha mãe em relação a essa gestação foi de repulsa, foi de rejeição, de não capacidade da própria parte dela em relação a exercer uma maternidade. Mas ali em algum momento ela ainda achou que talvez esse patrão dela fosse assumir a gestação. Mas quando ela disse que estava grávida, ele deu dinheiro para ela abortar. E ela, com apenas 16 anos de idade, uma menina, sem pai, sem mãe, jogada, ela tentou o aborto. Mas lá em Salmo 139, tem uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida, que Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Lá em Jeremias 1,5 diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos ser profetas. A palavra de Deus sobre alguns personagens se refere à promessa sobre a nossa vida também. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos glorificar o nome dEle. Então a minha mãe contava que o aborto não deu certo. Mas eu creio, porque Deus estabeleceu vida sobre mim. Ele soprou o fôlego de vida sobre mim. Então a minha mãe pensou numa história. Eu vou falar que a Roberta é filha de outro homem, para que ela tenha um registro, ela tenha um lugar para ficar. Minha mãe conhecia uma mulher que era muito boa, uma mulher de um coração muito bom, que já tinha até acolhido minha mãe em alguns momentos. Essa mulher tinha um filho. Minha mãe já tinha se relacionado com esse filho em alguns momentos. Nada sério, mas alguns relacionamentos ali, alguns momentos, uns encontros. Então a minha mãe, ela projetou um encontro com esse meu pai para
fingir uma gravidez e passado alguns meses ela disse que estava grávida de mim. Ele não acreditou, obviamente, porque eles não tinham uma relação fixa. Ele também namorava, a namorada dele estava grávida, e ele falou: olha, eu vou dar o nome para essa criança, mas a gente não vai ficar juntos. A minha mãe pediu para a mãe desse homem que me registrou cuidar de mim. E aí eu morei na casa da minha avó por 5 anos. Minha avó não tinha o marido, então não tinha figura masculina ali também. Então eu cresci sem a figura paterna e sem a figura da minha mãe. Minha avó foi uma mulher amorosa, me deu casa, me deu comida, sim. Mas ainda assim, dentro de mim, eu recebi essas sensações da rejeição da minha mãe, da rejeição do meu pai biológico, da rejeição do meu pai de registro, do abandono da minha mãe, que ainda que fosse o melhor caminho naquele momento, eu não tinha o convívio com ela. E os momentos em que eu tinha convívio com ela, ela não tinha sabedoria, ela não tinha maturidade emocional, então ela agia de uma maneira exageradamente ali nas correções ou no que quer que seja. E aquilo que nós vivemos nos primeiros anos da nossa vida, de alguma forma, vai impactar as nossas experiências. Então, como a gente se comporta hoje está ligado a como foi construído o senso sobre mim. Então, você pensa a respeito de você hoje de acordo com o que os seus pais falaram para você, de acordo com o que o ambiente que você viveu proporcionou para você essa possibilidade de você ser essa pessoa incrível que Deus fez você para ser. Mas os nossos pais falham, assim como nós falhamos com os nossos filhos, e aqui não é sobre culpar os pais, até porque eu sempre digo isso nas ministrações, é muito injusto da nossa geração culpar a geração anterior, quando não se tinha conhecimento sobre vida emocional. Hoje nós temos o privilégio das igrejas estarem entendendo a importância da fé e das emoções junto, porque antigamente a gente sabia que as pessoas diziam: ah, tá triste, tá com depressão, é falta de orar, é pecado não confessado. E hoje nós sabemos que existem questões genéticas, existem traumas não resolvidos e tem, sim, algumas pessoas, algumas parcelas de questões não trabalhadas internamente. E ali dentro da minha história de vida, quando eu estava com 5 anos de idade, a minha mãe me trouxe da casa da minha avó para morar com ela porque ela conheceu Jesus. Então, naquele primeiro momento, eu tive um encontro com Jesus. Mas o encontro a partir da ótica da minha mãe. Então, eu passei a conhecer Deus na ótica da minha mãe. E eu quero já te perguntar aqui também. Qual é o Deus que você enxerga? É o Deus do passado? É o Deus punitivo? É o Deus rancoroso? É o Deus que está com o cajado na mão pronto para te ferir? Ou é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Ou é o Cristo vivo que derramou o sangue na cruz por mim e por você para nos perdoar dos nossos pecados, para nos limpar, para nos curar, para nos libertar? Porque antigamente nós tínhamos um olhar a respeito de Deus, a respeito da religião. Nós crescemos com ideias que foram plantadas em nós a respeito de Deus e a respeito da religião. A gente fala muito sobre ler a Bíblia, e eu me lembro que isso era algo muito que eu fazia. Então tinha a escolinha bíblica e quando a professora dava a tarefa para decorar o versículo, eu era aquela primeira que decorava. E eu queria mostrar que eu conhecia, porque eu queria ser vista, na verdade, porque eu queria ser aceita. Mas eu não praticava o que aquela palavra era ministrada ao meu coração, vamos dizer assim. E eu me lembro que esse comportamento eu levei para a vida adulta. Ou seja, eu quero mostrar que eu conheço. Mas na realidade eu não pratico. Então eu lembro do meu sentimento, que hoje eu falo extremamente farisaico, quando eu estava no culto em que se pedia para abrir a Bíblia, e eu bem orgulhosamente abri a minha Bíblia toda pintada.
Na época era de lápis de cor ainda. E eu quase que eu fazia um... Olhem, vejam como eu leio a Bíblia. E aí, muito legal quando o pastor pede para abrir em Naum, Abacuque, Sofonias. E alguns pensam assim, tem esse nome na Bíblia? E eu, com aquele meu espírito farisaico, olhava ao lado e falava, quer que eu te ajude, querida? Mas não era um para ajudar porque eu de fato queria ajudar. É porque eu queria mostrar, olha como eu abri a minha Bíblia tão rápido e que eu já posso abrir a sua também. Olha como eu conheço a Bíblia. Esse era parte do meu relacionamento com Deus. De mostrar para o outro. Então, dentro desse versículo, eu quero trazer várias abordagens para você pensar sobre em que caminhos que você ainda tem andado relacionado ao passado. Na sua história de vida, eu abri falando sobre lugares que você trabalhou, frequentou, pessoas, relações, e agora eu falei sobre Deus. Será que essas áreas da sua vida você está fixa? Num olhar como se ainda você estivesse vivendo aquilo que pertence ao passado? Outra coisa que nós fazemos é contar aquela narrativa tão conhecida para nós. Você já viu aquelas pessoas que de fato elas vieram de um contexto de pobreza, um contexto de muita vulnerabilidade social, um contexto de muita dificuldade? E ela passou mesmo algumas dificuldades. Mas a vida dela melhora. E a narrativa não. E a narrativa dela continua sendo a mesma. Ah, mas isso é para quem pode, né? E a pessoa fala. A pessoa tá no shopping, gastando e comprando, e tá falando, olha quanta sacola daquela outra. Mas a pessoa tá no shopping. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós abrimos a nossa boca para reclamar de algo que é injusto. Às vezes você está falando de um marido que já não existe mais, simplesmente porque você se acostumou a falar. Às vezes você está falando de uma condição que não existe mais. E você fica perpetuando isso na sua mente. E isso te impede de avançar. Sabe, existe uma historinha do elefante acorrentado que fala que quando o elefante era pequenininho, o pessoal, para treinar ele, colocava uma corrente e uma estaca. E o elefante tentava sair, ele não conseguia porque tinha uma corrente presa numa estaca, o elefante pequenininho. E o elefante foi crescendo e ele foi condicionado a essa corrente e essa estaca, onde ele tentava sair e não conseguia. Pois bem, o elefante cresce e aí os cuidadores retiram a estaca e retiram a corrente. E o elefante, gente, não sei se aqui tem zoológico, mas eu moro bem pertinho de um zoológico. Mas vocês já devem ter visto um elefante, né? Seja na televisão, alguma coisa. O que o elefante costuma fazer? Ele não costuma ficar balançando assim? Vocês já prestaram atenção que ele tem esse comportamento de ficar balançando? E vocês já prestaram atenção que o elefante fica num lugar baixo? Que com a força e a tonelada dele, que se ele desse na louca e saísse dali, ele matava todo mundo. E ele não sai daqui, não tem grades, não é igual o leão, não é? Ele não fica preso em grades, pelo menos não lá em São Paulo, nos zoológicos de lá. Porque ele foi condicionado, ele não percebe a capacidade dele, porque ele foi aprisionado desde pequeno. Onde você foi aprisionado, onde você foi aprisionada desde pequeno. Numa palavra que a sua mãe falou, numa palavra que alguém disse. Gente, pode parecer bobo, mas não é. Palavras nos aprisionam. Olhares nos aprisionam. E aí sabe o que acontece? Situações e experiências que nós vivemos, nós vamos projetar no outro.
E nós vamos aprisionar o outro. Eu disse isso ontem para o meu marido, eu falei assim, como o trauma nos torna egoístas. E eu sinto de contar, inclusive, a experiência do meu esposo hoje. Talvez não a minha, mas a dele. Só voltando um pouquinho lá para minha história lá da minha mãe, que me pegou para morar com ela quando eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe ainda não tinha uma estrutura familiar, financeira, nem emocional. Então, ela conhecia algumas pessoas que se dispunham a ajudar a cuidar de mim e ela me deixava nessas casas. A gente está falando aí do ano de 1986, não existia celular, telefone, quem tinha era pessoas que tinham só uma condição financeira muito favorável. Então, a minha mãe me deixava nesses lugares, não me explicava por que eu estava ficando ali e simplesmente ela sumia por meses. Então eu me sentia ali mais uma vez abandonada, deixada em lugares onde me geravam muita insegurança. Nessas casas, em todas que eu passei, eu fui vítima de abuso sexual. Quando eu estava com 11 anos de idade, eu fui passar as férias na casa da minha avó, aquela avó de criação, porque eu continuava passando as férias na casa dela. E eu vi aquele meu pai, que até então, até os meus 11 anos de idade, eu acreditava que aquele homem era o meu pai. E eu já sofria a dor da rejeição, dele ser um homem distante, de nunca se importar, de nunca vir falar comigo, me ver, visitar, não fazer nada por mim. Eu vi ele tendo um gesto de carinho com a minha irmã, que era de uma idade muito próxima a mim, porque minha madrasta estava grávida lá naquela época que minha mãe fez aquela situação. Eu tive muitos ciúmes, como qualquer criança, pré-adolescente, eu tive um sentimento de rejeição, de inferioridade. E nessa época eu morava com a minha mãe, eu me lembro que eu cheguei das férias chorando muito, falando, mãe, ele não me ama, e ele não se importa comigo, aquela dor na alma. E a minha mãe, que não tinha nenhum conhecimento emocional, a gente não tinha esse conhecimento que hoje é dado a nós. Talvez para aliviar a minha angústia, ela falou, não, mas nem chora por ele, porque ele nem é seu pai. Não, ele não é seu pai não, seu pai era o meu patrão, 20 anos mais velho, engravidei dele, em tal situação. Aí ele me deu dinheiro para eu te abortar, eu tentei o aborto, mas não deu certo, você nasceu, né? E aí eu tive que inventar uma história, falar que era filha de outro homem e tal, mas você também não nasceu na data que consta no seu documento, você nasceu 2 meses antes. Meu documento é julho e eu nasci em maio. Ah, mas se você quiser comemorar seu aniversário agora a partir de maio, tá tudo certo. Tipo assim, tá tudo resolvido. Check. O que uma criança de 11 anos faz com isso? Obviamente que eu abri uma portinha no porão da minha alma e eu joguei tudo isso lá. Não tinha capacidade emocional para dar conta disso. Minha mãe se envolveu com um homem que estava preso e ela adquiriu o vírus do HIV. E minha mãe faleceu aos 32 anos de idade, quando eu tinha 14 anos de idade. Antes disso, eu fui vítima de abuso sexual também pelo marido dela, pai da minha irmã, enfim. A história estão todas nos livros, gente. Adquiram os livros para vocês se conhecerem. Rede social também, robertasara.escritora no Instagram e YouTube, vocês podem conhecer meu testemunho completo. E quando a minha mãe morreu, passou um tempo, eu fui morar com o meu pai. Apesar dessa história ter ficado lá enterrada, né? Eu falei, bom, eu vou tentar conhecer o meu pai. Mas Deus tinha um plano e um propósito para que eu conhecesse o meu esposo. Então eu conheci o meu esposo quando eu tinha 16 para 17 anos. E ele tinha 20 para 21 anos. A mãe dele tinha morrido quando ele tinha 7 anos de idade. E o pai morreu quando ele tinha 17. Então ele também era sozinho. Então era 2 perdidos e bem Ebenezer mesmo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Tinha um tio que fazia uma piada, falava, um perdeu a mãe, o pai, o outro perdeu a mãe, o pai também. Isso não vai dar certo não, vão perder os filhos, vão perder a si mesmo. Mas brincadeiras à parte, eu quero que você entenda que era um contexto de muita falta, um contexto de muitos traumas. E quando nós nos casamos, meu marido tinha passado por um relacionamento onde ele tinha a ferida da traição. E porque ele tinha passado por essa ferida, ele me aprisionou, com medo de que ele vivesse a mesma situação. Então você percebe que muitas vezes nós estamos presos a algo do passado, aprisionando alguém no presente. E por muitos anos eu vivi, juntamente com ele, uma relação abusiva. Onde, porque eu já tinha passado por abusos, então eu estava presa naquela condição de que eu tinha que me submeter a alguém,
E ele, como tinha sido ferido, ele também estava condicionado ao medo de ser abandonado. Ele perdeu a mãe aos 7 anos de idade, então ele tinha também inconscientemente o medo do abandono. Então, quando as nossas filhas nasceram, ele era extremamente protetivo, mas super protetor, excessivamente. E a superproteção, ela também é ruim. A rejeição é muito ruim, mas a superproteção também é ruim, porque ela gera no filho um senso de incapacidade, onde ninguém acredita em mim. Ninguém me dá a chance de eu tentar fazer. É como que, eu não sou capaz, o meu pai faz por mim, minha mãe faz por mim, porque eu não sou capaz. E a nossa filha mais velha sofreu consequências por conta desse controle dele. Então ele se tornou uma pessoa extremamente controladora por situações que ele viveu no passado que atingiram a nós no presente. O que Deus está falando para esta comunidade hoje? Qual foi a experiência que você viveu no passado que tem gerado controle, medo, que tem colocado você numa condição egoísta hoje, onde você tem aprisionado as pessoas à sua volta? O que você está fazendo alguém do presente pagar que é uma conta do passado? Sabe quando nós ficamos com aquela sensação de que as pessoas devem para nós? O carinho das pessoas à nossa volta não são suficientes. A atenção que o pastor te dá não é suficiente. A atenção que o líder de célula te dá não é suficiente. Que a pastora te dá não é suficiente. Você está sempre com aquela sensação de que o outro deve fazer mais por você. Você fica como uma criança esperando que alguém te ajude, que alguém resolva os seus problemas, que alguém ore por você, porque a oração daquela pessoa é mais forte, porque ela tem mais intimidade com Deus. Você terceiriza a relação da sua maternidade ou da sua paternidade. Você se acovarda. Você não consegue ser um pai diferente do pai que você recebeu. Você está preso em situações do passado. E Deus está mostrando para você há anos. Eu sou o Verbo vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que faz nova todas as coisas. Eu sou aquele que escreve uma nova história para você. Mas você vai permitir. Você vai permitir o Senhor entrar em lugares que essa porta está trancada, que está passado com ferro, de medo. O meu marido sempre foi contra a terapia. Mesmo tendo uma esposa que é terapeuta em casa, ele sempre falava mal de terapia. Isso é coisa de louco, de doido. E todas essas coisas que os homens muitas vezes falam, né? Pra que isso? Isso é coisa de gente fraca. E o meu marido era um homem muito grosseiro, muito hostil, controlador e abusivo muitas vezes nas palavras. Por outro lado, eu como uma mulher, toda ferida, machucada, arrebentada emocionalmente, também ia para cima em relação ao orgulho. Então era aquela briga, aquele cenário de guerra e principalmente a nossa filha mais velha sofreu muito com as nossas infantilidades. Só que no ano de 2012, quando eu estava para fazer 31 anos de idade, eu tive uma crise emocional e existencial como nunca antes. Eu vivia fases depressivas, eu já tinha tentado suicídio mesmo estando dentro da igreja, mesmo servindo na igreja. Por quê? Porque eu servia o Deus da religião. Porque eu servia a Deus com medo de ir para o inferno. Porque eu servia e dava o dízimo com medo de acontecer alguma coisa. Eu não me relacionava com Deus por amor, eu me relacionava na visão antiga. Na visão da minha mãe. Então nós precisamos permitir que o Senhor mude a nossa forma de ver, amplie a nossa mente. Mas tudo aquilo que é novo, o que a gente faz como bom crente? Isso é do diabo. Esse negócio de terapia, do diabo? Que? Não sei o que? Do diabo? Perdão.
Santa ignorância. O que a gente não sabe o que é, a gente espiritualiza. Muita manifestação demoníaca daqueles tempos antigos nada mais é do que aprisionamento emocional, catarse emocional por dor emocional. Que se tivesse uma pessoa treinada para conduzir aquela pessoa claramente, aquela pessoa não manifestaria mais demônio. Não estou dizendo que não existe manifestação de demônio, tá, gente? A Bíblia é clara em dizer que existe sim. Eu só estou dizendo que eu já tratei muitos casos em que a pessoa quis manifestar e Deus me deu ali naquele momento discernimento para olhar nos olhos e falar, ó, racional, é aqui, ó. Vamos olhar para a sua história de vida, vamos falar o que está te aprisionando, o que está doendo. Então lá no ano de 2012, eu como uma boa cristã, julgava tudo e todos. Olha que saia curta, que decote, que jeito disso, que jeito daquilo. Religiosa, falava mal de todo mundo. Ah, porque eu sou santa, porque eu não falo palavrão, porque eu não roubo, eu não mato. Falasse pra mim que alguém se converteu no último minuto de vida. Ah, que absurdo. Que absurdo, mas porque o meu galardão tem que ser maior. Como se fosse uma competição de quem chegou primeiro. Muitas vezes nós fazemos isso. E ali, eu entendi que eu tinha uma relação com a religião e não com Deus. Deus usou a vida de uma pessoa para me ouvir, para me acolher, para entender a minha dor. E esse foi o ponto de chave, de virada na minha vida. Nós representamos Cristo aqui na terra. Nós que temos que ouvir e acolher e amar. Agora é claro que, sempre lidando com pessoas, algumas pessoas vão falar mal da gente, algumas pessoas vão dizer que o que a gente deu não foi suficiente. E não é pra gente dar realmente aquilo que a pessoa espera da gente, não. Mas nós precisamos entregar ao outro aquilo que Deus nos confiou. Deus não confiou a mim ficar bajulando as pessoas. Mas Deus confiou a mim amar as pessoas. Ter empatia com as pessoas, sim. Só que ter empatia não significa que nós não vamos trazer uma verdade para aquela pessoa. Porque a verdade liberta. Ficar no engano. Quantas vezes gostamos de ouvir, ó, coitadinha dela, ó, gente, ó. Isso não leva ninguém para frente. Isso não traz nenhuma mudança e nenhuma transformação. Então, naquele momento da minha vida, naquele ponto-chave, eu precisei tomar uma decisão. Era o dia do meu aniversário, eu tive uma crise existencial, porque eu ainda continuava comemorando meu aniversário, no que estava ali do meu registro. E toda aquela história que a minha mãe me contou veio à tona. E eu pensei, hoje não é meu aniversário. Então as pessoas me ligavam para dar parabéns e eu simplesmente dei a louca. Eu era sempre tão boazinha, eu fazia a vontade sempre de todo mundo, eu estava sempre disposta a agradar todo mundo, mas para quê? Para ser aceita. E às vezes você acha que você é tão linda, maravilhosa, tão quando na verdade a sua motivação de servir ou de fazer é puro egoísmo, porque é para você ser vista, reconhecida e aceita. Deus vê o nosso coração. Tá lá na Bíblia a história de Samuel. Quando ele foi ungir Davi, ele falou, é esse o irmão dele, forte, de guerra. Ah, não, é o outro. E Deus falou, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. E era Davizinho. Então, não adianta você fazer ações externas que pareçam ser muito crente, sendo que a sua motivação é egoísta. Nós precisamos olhar para a nossa motivação, para aquilo que nos move de fato. Então, quando Deus começou a me confrontar sobre isso, foi quando começou esse processo de transformação na minha vida. Primeiro, ser ouvida, acolhida, colocar a minha dor, ter essa dor validada assim, mas depois eu também perceber, poxa, eu sou uma esposa insubmissa. Eu também bato de frente com meu marido, eu provoco ele muitas vezes. Então, eu fui para a palavra. E a palavra, dia após dia, ia me confrontando.
A palavra dia após dia ia me curando. A palavra dia após dia ia me alinhando. Só que não pensa que foi fácil. Porque, gente, eu dormia a noite inteira. Tranquila. Eu acordava de boa. Dormia a noite inteira. Tô sem sono, né? Eu pegava a Bíblia, mas dava um sono dos infernos. Que eu brinco, eu falo, pra que Rivotril, gente? Não precisa de Rivotril, não. Vai ler a Bíblia que você vai ver o sono que dá. Porque é a guerra da carne e do espírito. Então, Deus me deu a estratégia de eu andar e ler a Bíblia andando. Porque ninguém dorme andando, né? Então, eu ia lendo a Bíblia ali, andando, orando. E muitas vezes, eu ouvia, sabe, como que Satanás dizendo, você não tá entendendo nada. Isso não tá adiantando nada. Por isso que você precisa ser intencional num processo de mudança. Gente, nós estamos às vésperas de um começo de ano. E nós sempre queremos algo novo. Todo mundo sempre quer algo novo no ano novo. Essa virada, vamos dizer assim, no calendário, ela é importante para o nosso cérebro. Para deixar algumas coisas para trás, sabe? Ela é como um ritual, é importante, é necessário. Só que nada vai mudar se você não mudar os seus hábitos. Se você continuar fazendo o que você fez até aqui, não adianta você querer mudar, porque não vai mudar. E foi isso que eu precisei fazer lá atrás. Mudar os meus hábitos. Só que Deus ia me confrontando e eu ia me alinhando pela palavra. E ali, então, eu aprendi a ser uma esposa submissa, uma esposa que honra o marido, uma esposa que pede perdão. E ali foi um processo. Só que Deus não estava tratando meu marido. E aí eu achava muito injusto. Como assim, Deus? Só comigo? Mas é bem assim. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo isso, eu falei, pois foi bem isso que aconteceu comigo mesmo? Que Deus botou Adão para dormir enquanto ele estava formando a mulher. Ele só acordou Adão quando a mulher estava formada. Então, mulherada, se o marido ainda está dormindo em alguma área aí da vida, talvez porque você ainda não está formada, não está pronta. E ali, só que chegou um momento na minha relação com o meu marido que não dava mais. Ele estava muito grosseiro. E eu falei, você precisa buscar ajuda. Não, que eu não vou nessas coisas de psicólogo, que isso não é pra homem, que não sei o quê. E chegou num ponto que eu falei, é necessário. Olha como estão as nossas filhas, olha a situação como está. Resumindo, ele foi. E o que eu quero dizer pra vocês, gente, um homem de 48 anos de idade, que não imaginava que existia um trauma tão profundo vivido por ele e que reverberava na nossa vida e que trouxe muitos prejuízos emocionais para nós. E em processo terapêutico ele descobriu que ele tinha sofrido uma violência sexual aos 9 anos de idade. E ele fala isso, já contou isso num podcast lá no meu canal. Então por isso que é aberto para dizer. Por que que eu estou falando isso? Porque você precisa trabalhar esse passado para que você possa viver esse novo de Deus na sua vida. Quando Deus fala para você, esqueçam o que se foi, é no sentido de que eu olhei para aquilo, eu falei sobre aquilo, eu trabalhei aquilo e agora chega. E acabou, porque sabe o que acontece também? Principalmente as mulheres fazem isso. Aí você não sai daquele lugar. Sabe, você fica assim, mas eu descobri isso. Mas aconteceu aquilo. E você fica com aquele disco tocando a mesma música e você não sai desse discurso. Mulheres que talvez sofreram uma traição e o seu marido se arrependeu, ele confessou e ele está tentando, de fato, demonstrar uma mudança. E você fica toda hora trazendo esse homem do passado à tona. Deus está falando para você, é algo novo. Será que você não percebe o que Deus está fazendo na sua vida? De algo novo. Será que você não consegue ver que o seu discurso ainda está lá no passado? E quando o meu marido fez esse processo de mudança, foi muito difícil para o meu cérebro entender que ele era um novo homem.
Então, eu ficava ainda meio que pisando em ovos e às vezes ele falava alguma coisa e eu... mas você fez isso, isso, isso. E ele falava, chega, aquele homem morreu. E ele foi firme comigo, ele falou assim, se você não parar de ficar trazendo toda hora esse homem, quem não vai mais suportar sou eu. Assim como você chegou num ponto que você não estava suportando mais, sou eu que não vou suportar. E aí eu comecei a orar e falar, Senhor, tira do meu coração essa ideia do passado. Porque eu já tinha perdoado ele. Não tinha mais ressentimento. E aí uma amiga, pastora, uma amiga me mandou mensagem falando, Roberta, não sei porquê, mas Deus trouxe a palavra ao meu coração e trouxe exatamente essa palavra, de Isaías 43:18. Falei, eu já entendi tudo. E naquele momento, foi como se Deus falasse, chega. Qual é o chega que você precisa dar na sua vida hoje? Qual é o chega das desculpas que você vem trazendo? Ah, mas é porque eu não tive oportunidade. Ah, é porque na outra igreja... Aí é tão, assim, interessante que essa igreja é nova, né? Então, praticamente, todos vocês vieram de alguma igreja, alguns, né? Alguns estão se convertendo agora, mas acho que a maioria vieram de outra igreja. Aí a gente vem com os vícios do outro lugar. Ah, mas porque o outro pastor não usava calça apertada assim. Nem esses sapatos modernos. Ah, porque a outra igreja não era assado. Ah, porque, olha, pastor, sabe o que você podia fazer? Assim, porque lá na outra igreja a gente fazia assim. Aí vem gente para palpitar, para falar. Morreu outra igreja. Acabou outra igreja. Acabou outra liderança. Enterra. Sabe uma coisa que acontece muito também? Relações também em filha. Eu atendi uma moça em que ela teve uma relação muito difícil com a mãe. O pai dela foi assassinado quando ela tinha 10 anos de idade. Então você imagina a mãe que perdeu o marido e que teve que cuidar dos filhos nesse contexto. Então era uma mãe que ela foi sim, cruel emocionalmente. Ela foi pesada emocionalmente. Ela falhou muito, ela errou muito. Ela destruiu as emoções daqueles filhos. Ela não tinha conhecimento. Mas há alguns anos atrás, ela participou de alguns seminários de cura e libertação e ela começou a ter um pouco de entendimento. Ela começou a ter um pouco de conhecimento do quanto que ela errou com aqueles filhos. E ela sentou com os filhos, fez um almoço e ela pediu perdão. Ela ainda é controladora um pouco num aspecto ou outro, é. Ela ainda palpita em coisa que ela não tem que palpitar, é. Por quê? Porque aí é uma questão cerebral. Se vocês comprarem o livro Ciclos Emocionais, vocês vão entender. Mas ela já tinha se disposto a mudar. E qual era a dor dessa moça que eu atendi em consultório? A mãe do passado. Ela ainda se relacionava com a mãe do passado. E sabe o que o Espírito Santo me levou a fazer, gente? Não questione as formas que o Espírito Santo falar ao seu coração. O Espírito Santo me levou a fazer um exercício com ela, de imaginar que ela estava indo lá num cemitério, abrindo um caixão, enterrando aquela mãe velha, se despedindo dela e abraçando a nova mãe. Por quê? Aqui na mente dela, ela ainda se relacionava com aquela velha mãe. Então, igreja, com o que você ainda está se relacionando do passado, que Deus já fez morrer, que Deus já enterrou, que Deus já soprou? No que você continua insistindo? E o que você quer provar para quem? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, sedentos, ó Deus, pelo teu toque. Senhor, quantas almas aprisionadas, ó Deus, em palavras que foram mal colocadas. Pessoas que se sentem inseguras porque tentaram calar a sua voz em algum momento. Talvez uma vergonha vivida na escola, talvez uma exposição, uma humilhação, uma experiência que te paralisou. Oh, Senhor, só o Senhor pode, Pai,
trazer à memória dos teus filhos e das tuas filhas nesta noite o que bloqueou, o que paralisou. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Pelo teu Espírito. Pelo teu Espírito. Revela-te, Senhor. Revela-te, Senhor. Revela-te, Pai. Revela, Senhor, aquela dor, Senhor, que estava reprimida, escondida, mas que trazia tantos prejuízos, ó Deus, para a vida desse casal. Casamentos, ó Deus, que estão numa dinâmica, Senhor, doentia, disfuncional, Senhor, por experiências do passado que estão aprisionando-os. Uma mulher que busca um pai no marido. Uma mulher que nunca está satisfeita com nada. Uma mulher que está sempre cobrando esse marido, exigindo. E esse marido muitas vezes não sabe mais o que fazer. Tem estado cansado, abatido. Pai, preenche o coração, Pai, dessa tua filha. Com o teu único amor, com o teu amor, ó Deus, que transborda, com o teu amor que preenche. Pai, homens, ó Deus, que não conseguem exercer a paternidade. Que tem tanto bloqueio em se aproximar dos filhos, que não consegue se comunicar em amor, que não consegue ter um olhar, ó Deus, amoroso. É um olhar sempre duro, é um olhar sempre crítico, é um olhar de sempre cobrança. E hoje você, homem, se pergunta: onde foi que eu errei, que o meu filho é tão distante de mim? Famílias que estão distantes e afastadas por situações do passado que não foram deixadas para trás, que não foram tratadas, que não foram trabalhadas. Oh, Senhor, quantos laços familiares, quantos nós, quantos enroscos. Oh, Espírito da revelação, Espírito da revelação. Oh, Espírito Santo, manifesta a tua palavra revelada. Manifesta, Senhor, a tua verdade revelada. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor, as dinâmicas comportamentais, as dinâmicas familiares que existem nas famílias que estão aqui nesta noite, Pai. Quebra todo julgo, Pai. Senhor, algumas pessoas que ainda te veem como um Deus distante, ou como um Deus que necessita ser agradado todo o tempo. Alguém que busca pela força ser aceito e aprovado por ti. Senhor, pessoas que ainda não experimentaram essa tua graça de fato, esse teu amor que inunda. Senhor, ajuda, Senhor, essas pessoas, ó Pai, a deixarem a dor de um luto. Sabe, eu não sei se é uma pessoa ou mais, mas Deus tem mostrado alguém que não quer deixar o luto. Seu marido se foi, ou a sua mulher se foi, e você mantém essa pessoa viva todos os dias falando mal, falando mal. Você nem percebe o quanto você fala dessa pessoa. E às vezes, se você parar de falar do passado, do que foi, você nem vai ter o que falar, porque a sua vida é só falar desse passado que não existe mais. Deixa ir. Deixa ir. Eu vejo como algumas pessoas arrastando essas correntes, na qual elas estão presas, arrastando como se fossem lixos emocionais. Você está agarrado a esses lixos, sabe? Você está agarrado a uma fala que o seu marido falou há 10 anos atrás. Você, homem, também está agarrado a uma situação em que a sua esposa te diminuiu. Talvez ela tenha te exposto publicamente.
tenha te humilhado e você não acredita no seu potencial, Deus quer destravar. Deus quer destravar. Enquanto o louvor vai cantar uma canção, você que sente que a sua vida está travada em alguma área e você não entende o porquê, talvez você não tenha tido uma memória trazida. Enquanto eu falava, talvez você não se lembrou de algo, mas você sente que você está travado, que algo te impede. Eu quero te chamar aqui à frente. Eu quero te chamar aqui à frente para você se posicionar falando: Senhor, eu não sei o que é isso, eu não sei de onde vem isso, mas eu não quero seguir com isso. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero ser desbloqueado. Eu quero, Senhor, que o Senhor toque nessa ferida, que o Senhor toque nessa memória e que o Senhor possa desbloquear como uma fonte a jorrar.